acostumado, né? A gente tem que voltar a ser crente raiz, vir para o culto com Bíblia embaixo do braço, né? 1 Coríntios 13, versículo 8. Quem achou diz amém. Quem vai ler no telão diz glória a Deus. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, então permanecem a fé, a esperança e o amor. E essas três, porém, o maior delas é o amor. Quem pode dizer um amém por isso aqui? Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós te entregamos o controle desse culto em suas mãos, Senhor. Nós te entregamos, Pai, porque nós estamos aqui pelo Senhor, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a sua palavra, Pai. Por isso, fale ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, ilumine os olhos do nosso coração com o entendimento da sua palavra nesse lugar, Pai. Nos dê revelação da sua palavra, que a gente não venha sair por aquelas portas da mesma forma que nós entramos, não, mas que a gente venha ser completamente transformado pela sua glória aqui nessa manhã, Pai. Fale com aquele que chegou sedento aqui nessa manhã, Pai. Toque aquele que precisa de um toque. Cura aquele que precisa de uma cura aqui nesse lugar, Senhor. Nós te entregamos e que eu seja apenas um canal, que eu seja apenas um instrumento, Pai, mas que seja a sua voz ecoando aqui nesse altar. Que a glória, que a honra seja sua, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, como eu falei, uma das temáticas do livro, né? Uma coisa que posso dizer que é um questionamento que me perturba, assim, no bom sentido da palavra, há alguns anos. É sobre essa questão do que sustenta uma vida cristã ao longo do tempo. Eu, assim como você, já tive experiências de ter muitos amigos que estavam na caminhada e desanimaram. A gente, como jovem, né? Eu sou um jovem pastor e sou jovem ainda de idade, por mais que não pareça muito mais, mas ainda sou jovem. Mas talvez eu estou nos meus últimos 10 anos de vida seguidos, indo para acampamentos, para conferências, vivendo tudo isso que a gente geralmente vive, né? Quando é jovem ali na igreja. E eu lembro de amigos que viveram o mesmo acampamento que eu, que estavam derramados no mesmo chão que eu, chorando igual a mim, vivendo as mesmas experiências, e hoje não estão mais aqui. Talvez você tenha uma experiência como essa, seja alguém da sua família, algum amigo que já estava aqui, que foi do seu GC, que participou. E mais do que isso, a gente nos últimos tempos, né, a gente tem sido, infelizmente, recebendo muitas notícias de escândalos nas igrejas, pastores adulterando, divorciando, e pastores, quando vê escândalo financeiro, infelizmente, né, a gente vê. E não sei você, mas isso me faz pensar, em que momento essa pessoa caiu? Ou o que deixou de acontecer? Ou será que nunca aconteceu, né? Aí a gente vai entrar num debate calvinista e arminiano que as pessoas gostam aí, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero realmente uma reflexão. O que faz alguém permanecer? Por que hoje eu estou aqui e esses amigos não estão mais? Por que a gente conhece, por exemplo, o pastor Márcio Valadão, um homem que chegou na sua máxima idade como homem de Deus, sem ruga nenhuma no seu ministério, sem rumor no seu ministério, e a gente conhece outros também que se perderam no meio do caminho? Por que uns permanecem e outros não? Eu não sei você, mas eu reflito muito sobre isso. E a nossa fé hoje, ela é uma fé que ensina muito a gente, como eu falei, performar. A gente celebra muito experiências espirituais complexas. A gente celebra muito vigílias e diz que a gente saiu daqui dando cambalhota, mortal. Eu amo culto assim também, amém? Eu não sou sério, não, eu amo os dons espirituais, eu amo culto que a gente, para quem está lá na sexta-feira, no Next, sabe, a gente, às vezes tem culto que a gente nem quer acabar, que o zelador tem que ir lá pedir para a gente acabar, que a gente não quer, e a gente lá falando em línguas, dando mortal, cambalhota, jogando cadeira para o alto. Eu amo isso também. Mas a verdade é, o culto que a gente chega aqui, e o louvor foi mais tranquilo, e a palavra do pastor foi mais tranquila também. Será que Deus não fez nada? Ou
será? Será que a pessoa que não dá mortal ou cambalhota, será que ela não está sendo transformada por Deus como a pessoa que dá mortal e cambalhota está sendo? Porque cada um se expressa da sua forma. Jesus vai dizer, tem lá uma mulher que está entregando uma adoração extravagante. Por isso que eu não julgo quem está entregando adoração extravagante, nem julgo quem não está. A mulher está entregando uma adoração extravagante, aí o pessoal fala, Jesus, é sério que você vai deixar ela fazer isso? Porque ele fala, olha, quem muito foi perdoado, muito ama. Ela sabe tudo aquilo que ela foi perdoada na vida dela. Ela sabe de onde Deus tirei ela. Ela sabe o que eu fiz na vida dela. Então deixa ela adorar, deixa ela pular, deixa ela dar cambalhota. Quem não quiser também, não. Porque Jesus também, ele fala no barulho, fala no fogo, fala na tempestade. Mas é o mesmo Deus que aparece para Elias numa brisa suave na caverna. Deus se manifesta de muitas formas. Tudo isso que eu falei, vigília, mortal, cambalhota, tudo isso tem seu lugar no reino de Deus. Mas a pergunta é, o que sustenta a nossa vida quando a euforia passa? Né? O que sustenta a nossa vida quando todo esse entusiasmo passa? Sou eu que tive essas experiências, está aqui numa vigília e parece que a gente está aqui no céu, né? E aí parece que a gente quer fazer a mesma conversa que Pedro teve com Jesus lá em cima do Monte da Transfiguração. Mestre, será que a gente não pode armar uma tenda e morar aqui? Eu também ia pedir a mesma coisa. Quem não quer morar no monte que está Moisés aparecendo, Elias, está um avivamento danado? Eu queria morar lá. Mas Jesus fala, olha, a gente não pode ficar aqui. Porque a gente está aqui em cima do monte, a gente está vivendo essa experiência, a gente está recebendo algo da parte de Deus, mas a gente precisa descer, porque lá embaixo a gente tem um propósito a cumprir. Lá embaixo a gente tem pessoas para alcançar. Lá embaixo a gente tem pessoas para alcançar com essa glória que nós estamos sendo alcançados aqui. Então, por mais que seja eufórico, a gente, cara, se deixar eu queria aqui morar na vigília. Teve uma vez que eu fiz uma escola de missões, eu e a Thalita também, a gente acho que nem era noiva ainda, né? A gente foi para uma escola de missões lá em São Paulo. E aí, muitos jovens do Brasil todo, a gente ficava lá, acho que foram 21 dias. Tinha culto de manhã, tarde e noite. Era gente sendo curada, eu flutuava, né? Estava lá flutuando na presença de Deus, em cima das nuvens do Espírito. E aí é normal a gente voltar para casa, e aí a gente volta para uma vida normal. A gente chega em casa de uma vigília, tem a louça cheia para lavar. A gente sai de um culto sobrenatural domingo, segunda-feira, seu marido já acorda te estressando, né? Chega segunda-feira, já recebe aquela ligação da sua empresa, mas ruim. E aí a pergunta é, o que sustenta a nossa vida quando esse entusiasmo passa? O que sustenta a nossa vida quando o êxtase da vigília, o êxtase de um culto avivado, o êxtase dos dons passa? Quando a gente está na segunda-feira na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa empresa, o que sustenta a nossa vida? E Paulo aqui, nos textos que a gente acabou de ler, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, ele está falando para uma igreja, e eu amo estudar a carta de Corinto, porque provavelmente é a igreja que mais se parece com a igreja dos dias atuais que nós vivemos hoje. Porque era uma igreja que era eufórica. A gente é eufórico, e é bom ser eufórico, tá? Se isso permanecer, é muito bom ser eufórico. Muito bom ser animado, ser extasiado. E a gente é assim. A gente enche culto, faz conferência, a gente lota, e a gente está aqui avivado e tal. E aí eles fluem em todos os dons, Isa. Paulo fala, olha, em vocês não falta um dom. Eles tinham os 9 dons espirituais de 1 Coríntios 12. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, fé, profecia, interpretação de línguas. Eles fluem em todos. Mas ao mesmo tempo que eles eram eufóricos no espírito, por mais que eles tinham dons, era uma igreja inconstante. Era uma igreja que estava sendo moldada pela cultura daquele tempo. Era uma igreja que estava caindo em pecados sexuais e imoralidade. Era uma igreja que vivia muitos dilemas que nós vivemos hoje. Uma santidade exacerbada dentro do templo, mas uma falta de santidade também para fora do templo. É o que a gente vive muito na nossa geração hoje. É o que a gente luta como igreja hoje. E aí Paulo está falando para essa igreja que tinha dons, que tinha isso tudo. E ele começa a ensinar a eles, e ele vai falar algo que é muito interessante. Ele vai fazer a alusão a uma ilustração de um espelho. O apóstolo Paulo, ele passa 1 Coríntios 12, ensinando sobre os dons espirituais. Quando chega em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai falar, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu leio em todo o casamento que eu faço. Renato Russo escreveu uma música com esse texto, que é o amor é paciente, o amor é bondoso. Todo mundo conhece esse texto, 1 Coríntios 13, é um dos textos mais famosos da palavra.
E aí o apóstolo Paulo começa então a falar sobre o amor de Deus, e aí no final, nos últimos versículos, que foram os que a gente leu hoje, o apóstolo Paulo vai fazer uma ilustração, vai falar, olha, nós não vemos completamente, nós vemos como um espelho. E o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala isso? Naquela época, não existiam espelhos como nós temos hoje, né? Hoje você tem lá em casa eu tenho um espelho no meu quarto, eu tenho no banheiro, eu tenho na sala, um espelho lindo, você vai lá, que você vê o corpo todo para ver se está bonito, antes de vir para o culto, se o tênis combinou com a calça, com a roupa, aí tem um lá do banheiro, aí tem um que você tem só uma luz ali para a mulher se maquiar, mas tem um monte de espelho hoje, espelho bom, tem uns espelhos aí que a pessoa está até inventando tecnologia que você olha assim, aparece todos os cravos da sua pele, já viu esses espelhos? Tudo assim, fala, meu Deus, está repreendido, eu nem compro para melhor não saber. E aí a gente tem um monte de espelho que a gente se enxerga de forma nítida hoje, só que naquela época não era assim. Não tinha tecnologia para fazer um espelho como nós temos hoje. O espelho naquela época, ele era feito num pedaço de bronze, num metal. Eles poliam o bronze até ficar o mais liso possível. E aí quando a pessoa ela olhava ali, ela conseguia se enxergar, mas ela não conseguia se enxergar nitidamente igual nós enxergamos hoje. Ela via um pouco dos seus traços, dava para ver se o cabelo estava muito bagunçado ou não, mas você não conseguia ver detalhes. E o apóstolo Paulo está fazendo uma ilustração desse tipo de espelho, com a revelação que aquele povo tinha naquela época. Porque se a gente olhar para esse espelho hoje, Rodrigo, porque a nossa revelação é como um espelho. Nos nossos dias, você vai falar, olha, o espelho é nítido. Mas não é esse tipo de espelho que o Paulo está falando. Paulo está falando de um espelho que mostra as sombras, que mostra em parte, mas que não mostra a totalidade. Ele está falando que a nossa revelação de Deus é assim. Aí ele vai falar, mas um dia nós o veremos face a face. Aí ele está falando do dia que Jesus vai voltar para nos buscar. Ele vai falar, e aí não só veremos face a face, mas como nós vamos ter o prazer e o privilégio, Rodrigo, de conhecer a Ele como Ele nos conhece. A Bíblia vai dizer que Jesus nos conhece. Na verdade, que antes da gente entrar no ventre da nossa mãe, o salmista vai dizer, Ele já nos conhecia, como a gente era substância ainda informe, Ele já te conhecia, Ele já conhecia seus caminhos, Ele já sabia tudo o que ia acontecer na sua vida, Ele já te desenhava, Ele já te planejava. E a Bíblia está dizendo que assim como Ele te conhece nos detalhes, Deus te conhece mais do que você mesmo se conhece. Não sei você, eu ainda estou me conhecendo. A gente, né? Esses dias eu fui fazer, principalmente quando a gente faz jejum, fui fazer um jejum esses dias, aí comecei a ficar estressado com tudo. Eu falo, eita, velho homem. Aí você começa a conhecer, a gente está se conhecendo ainda. Mas Deus conhece cada mínimo detalhe do seu ser. Não só conhece, como Deus planejou cada mínimo detalhe do seu ser. E a Bíblia está dizendo que um dia nós conheceremos Ele como nós somos conhecidos. Olha, nossa, que beleza. Nós vamos ter o privilégio de conhecer a Deus como Ele nos conhece em detalhes. Mas é interessante porque Paulo está falando isso aqui, e ele está falando, um dia nós conheceremos. Mas enquanto não conhecemos, é o que ele está dizendo, enquanto não chega o grande dia, enquanto não chega o dia que Jesus vai voltar para nos buscar, e nós esperamos esse dia, né? Nós cantamos Maranata, nós cantamos isso, e que não seja só da boca para fora, mas que seja uma verdade, mas que enquanto esse dia ainda não chega, o apóstolo Paulo vai nos ensinar como viver hoje. Ele vai falar, um dia você vai conhecer como você é plenamente conhecido. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto o espelho ainda não é nítido, enquanto você ainda conhece em sombras, Marlon, existem 3 coisas que você não pode esquecer. O apóstolo Paulo vai ensinar sobre a fé, sobre a esperança e sobre o amor. E existe uma regra de hermenêutica aqui, que é de interpretação bíblica, que é entender que o apóstolo Paulo aqui, ele está colocando uma ordem de prioridades. Porque o apóstolo Paulo está falando sobre dons espirituais no capítulo anterior. Dons espirituais são importantes. O apóstolo Paulo fala sobre dons ministeriais também. Dons ministeriais são importantes, mas o apóstolo Paulo está nos ensinando o que é o fundamento da nossa fé. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, todo mundo, eu e você, quem aqui foi salvo por Jesus? Quem foi encontrado por Ele? Quem é cristão aqui? Amém? Ele está dizendo, olha, na sua vida pode faltar dons, muitas vezes. Na sua vida pode faltar uma palavra de conhecimento, muitas vezes. Na sua vida pode faltar performance, muitas vezes. Mas não podem olhar para a sua vida e não achar fé, esperança e amor. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Eu queria falar um pouco com você sobre essas 3 virtudes, né? Eu chamo no livro de virtudes, essas 3 virtudes que a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo que opera em nosso coração. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala sobre fé. E é interessante porque já começa sendo uma questão de fé aqui, porque ele está falando, olha, nós vemos como um espelho, ou seja, nós não conseguimos ver nitidamente. E o que é fé, quando Hebreus 11 vai falar? Que a fé, ela é a certeza das coisas que não...
não se veem. Então, Paulo começa essas 3 virtudes com fé, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando, enquanto nós não vemos ainda o cumprimento final, enquanto nós não vemos ainda o cumprimento de todas as coisas, a primeira coisa que nós precisamos ter é fé. Porque a fé nos convida a crer mesmo não vendo. Né? Isso é fé. A verdade é que se Deus viesse aqui, imagina Deus aparece aqui hoje agora, a gente está aqui no culto, todo mundo adorando a Jesus aqui, um avivamento danado. Aí aparece aqui 7 anjos, Deus aqui no meio, aqueles vários olhos assim. Já viu que a inteligência artificial faz aquelas imagens dos anjos? Vários olhos aqui. Até o mais ateu aqui ia crer. Não é verdade? Se fosse tudo muito nítido, até o mais ateu ia crer. Mas o evangelho é um convite para andar pela fé. E andar pela fé é crer naquilo que não se vê. É crer naquilo que ainda não se manifestou. É ter fé que vai acontecer algo que ainda não vemos. E que não só não vemos, como aquilo também que nem parece que vai acontecer. E aí o apóstolo Paulo está nos ensinando. A primeira virtude que Paulo está me ensinando que é fé. Porque fé ele vai ensinar a gente a caminhar com Deus quando a nossa visão ainda é parcial, quando a nossa visão é incompleta. E aí Paulo está falando, olha, agora a gente vê como um espelho. Ou seja, ainda não enxergamos tudo, ainda não vemos tudo, e glória a Deus. Esse é o convite da fé. É o convite de continuar crendo mesmo sem ver. E é exatamente nesse contexto que essa fé vai se tornar necessária. Como eu falei em Hebreus 11, a fé é o fundamento das coisas que não se veem. E a fé não é simplesmente acreditar que algo extraordinário pode acontecer. Porque geralmente quando a gente fala sobre fé, a gente fala nisso, né, pastor? Fé é para conquistar algo. Fé é para ganhar algo. E a fé não é isso. Ah, pastor, então o Senhor está me chamando para andar por fé. Então eu ainda não estou vendo o carro na minha garagem, mas por fé ele vai estar. Aí a gente vai debater se você pode ou não fazer isso, mas enfim. Mas a verdade é que isso aí é um motivo tão raso para você ter fé. Ah não, pastor, fé? Então é olhar para... Eu estou morando num barraco, mas fé, eu entrar lá todo dia como se fosse uma mansão. Eu vou entrar no meu barraco todo dia como se fosse uma mansão, porque um dia esse barraco vai virar uma mansão. Pode ter também, irmão, mas isso é pequeno demais pela fé que o Senhor está te chamando para ter. O Senhor está te chamando para ter uma fé muito superior, essa é a verdade, porque carro, barraco, casa, mansão, tudo isso vai passar um dia. Essa fé que o Senhor está chamando é a fé de esperar que um dia nós o veremos face a face. É a fé que um dia nós conheceremos Ele como somos plenamente conhecidos. A fé que saberemos que um dia habitaremos num lugar que não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter morte. Você pode ter fé para uma cura na terra, você pode ter. Inclusive a Bíblia nos chama, e Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades, Isaías 53. O Senhor nos chama para ter fé para ser curado. Mas mais do que fé para ser curado, o Senhor nos chama para ter fé que um dia nós habitaremos num lugar que não vai precisar de cura, porque não tem enfermidade. É essa fé que o Senhor está nos chamando a ter. E quando a gente olha para Hebreus 11 ainda, a gente vai ver uma galeria de homens, para quem está aqui na terça-feira, nos cultos de terça, tem umas terças para trás aí que eu fiz uma série de Hebreus 11 e 12 aqui, e eu falei sobre a galeria dos heróis da fé, e é interessante porque começa lá muito bonito, Rodrigo. Começa, Moisés abriu o mar vermelho. Quem aqui quer abrir o mar vermelho? Eu quero. Elias orou e viu chuva do céu descer. Quem quer acontecer? Eu quero viver isso também. Fulano andou sobre as águas. O outro foi arrebatado, Enoque. Aí você vê, caraca, só coisa... Uau! Aí chega numa hora, em Hebreus 11, no final, que ele fala, e uns foram mortos a fios da espada. Outros foram perseguidos. Outros foram presos. Outros foram caluniados. Aí, será? Acho que eu quero abrir um mar vermelho, pastor. Não quero ser morto a fio da espada. Pastor, eu quero orar e ver a chuva descer do céu. Eu não quero ser preso, caluniado. Mas o Senhor está colocando na mesma galeria dos heróis da fé aqueles que estão vivendo coisas sobrenaturais, como aqueles que também estão sofrendo pelo nome de Jesus. E eu estava lendo essa galeria dos heróis da fé e eu falei, Senhor, esse final aqui, se a gente for olhar humanamente falando, parece que é a galeria dos fracassados da fé. Muitas vezes, se a gente comparar esses homens com a ótica que nós temos de evangelho hoje, a gente vai dizer que eles são fracassados. Hoje, se o apóstolo Paulo entrasse aqui, a maioria de nós ia dizer que ele é fracassado, porque o apóstolo Paulo vai falar que ele passou necessidade. O apóstolo Paulo era um homem simples, o apóstolo Paulo não era um homem milionário, não tinha dinheiro. Aí a gente olhava aqui, esse homem não tem fé não. Cadê o carro zero dele? Cadê a roupa de marca do apóstolo Paulo? O
Apóstolo Paulo, você vai pregar pra gente assim, com essa roupa aí? Da Renner? Não. Veste uma Gucci, uma Louis Vuitton lá e vem pregar pra gente de novo, que é assim que a gente ouve. Nada errado ter Gucci, você trabalhou, você tem dinheiro para compre, e me dê de presente também, amém? Mas olhar para um homem como esse e falar, olha, ele é um homem que não, como é um homem que não tem fé? Um homem que escreve 70% do Novo Testamento, um homem que foi tirado de onde foi tirado, era assassino de cristãos e agora foi levantado como apóstolo, um homem que foi preso várias vezes, foi solto, curou, o cara era quase o Chuck Norris, a cobra mordeu ele, a cobra que morreu, filho. O apóstolo Paulo está na ilha de Malta. O apóstolo Paulo está num barco. Aí, olha a história. O apóstolo Paulo está num barco indo pregar. O barco naufraga. E a gente fala, deve estar em pecado. É assim que a gente vê o evangelho no dia de hoje. Deu uma coisa errada? Está em pecado, né? Porque Deus não faz essas coisas. Deus só é bonzinho, só. O barco chega bem. Não. Irmão, todos nós, a Bíblia, Jesus vai dizer que no mundo nós teremos aflições. Todos nós. Está sujeito a todo mundo. Está sujeito ao apóstolo Paulo, está sujeito ao apóstolo Morgan, está sujeito à irmã Maria, está sujeito a todos nós. Nós passamos por enfermidade, nós passamos por doenças, nós passamos por dores, nós passamos por lutas, mas Jesus vai falar, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a nossa fé, não que as coisas não vão acontecer, que tudo de bom não. A nossa fé é que independente do dia difícil, nós continuamos de pé. A nossa fé é que mesmo na enfermidade, nós continuamos de pé. A nossa fé é que mesmo no dia de luto, nós continuamos regozijando no Senhor, porque a nossa fé não está nas coisas da terra, mas está no céu. E é essa fé que o Senhor está nos convidando a viver. Aí esses homens estão aqui sofrendo, perseguidos e tal, e estão colocados lá na galeria dos heróis da fé. E é isso, para mim, não sei você, mas para mim é profundamente libertador. Porque muitas vezes, e talvez às vezes mais para você do que para mim, porque parece, né, também no nosso contexto de igreja, evangelho, que parece que eu que estou aqui, estou pregando, estou sendo útil no reino. E você não. Muitas vezes, eu já estive nesse lugar, também já estive sento também, muitas vezes, mas eu já estive aí, sem ser um pastor também. E aí parece que quem está aqui, pregando, cantando, orando, esse aí está vivendo na fé, esse aí está... E aí porque você tem um trabalho que você considera comum, uma família comum, uma casa comum, pastor, eu não estou vivendo o extraordinário de Deus, irmão. Seja fiel naquilo que o Senhor está te chamando para fazer. É muito melhor uma dona de casa sendo obediente diante a Deus do que um pastor que está aqui em adultério, em pecado, um pastor que está aqui sem estar de todo o coração. É muito melhor um empresário que está lá, talvez nunca vai vir aqui, vai pregar, nunca vai vir aqui, vai fazer uma oração, nunca vai vir aqui, vai orar por cura por pessoas, mas está lá sendo o canal de Deus na vida dos funcionários, está sendo o canal de Deus lá no mercado de trabalho. Muito melhor. E eu digo mais do que isso. Eu estou pregando aqui para vocês, a gente tem hoje aqui umas 600 pessoas me ouvindo, glória a Deus, mas amanhã você vai encontrar pessoas que eu nunca vou ter oportunidade de falar. Você vai voltar para cá, você vai ter oportunidade de pregar para pessoas que eu nunca vou encontrar com elas. Talvez 600 pessoas aqui que me reúnem todo domingo que a gente prega, você vai passar por muito mais que 600 na sua vida, e o Senhor está te chamando para ser fiel, para pregar, para curar, para orar sobre cada um delas. A vida na fé, por exemplo, a galeria dos heróis da fé, como eu falei, termina lá com os homens sendo assassinados, presos. Sabe como é que ela começa? Ela passa por Moisés, ela passa por Elias, mas ela começa com Abel. O pastor Igor falou de Abel aqui. Sabe o que Abel fez? Entregou uma oferta para o Senhor. Só isso, pastor? Só. Abel não orou por cura. Abel não pregou em estádios lotados. Abel não fez terremoto, fogo cair do céu. Abel entregou uma oferta para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus olhou para a oferta de Abel e se agradou, e ele foi achado digno. E aí Deus coloca esse cara para inaugurar a galeria dos heróis da fé. Antes de Mar Vermelho, antes de um monte de coisa, tem um homem lá que a coisa mais gloriosa que ele fez na vida dele foi entregar um sacrifício para o Senhor. Aquilo que você acha que é pequeno aos seus olhos, o Senhor está se agradando disso. Aquilo que você fala, pastor, mas eu estou fazendo só isso, o Senhor está se agradando do seu sacrifício, o Senhor está se agradando da sua fé. E mais do que isso, o Senhor não nos chama para ter uma fé perfeita, de cara não, o Senhor nos chama para ter uma fé que cresce a cada dia. Por isso que Jesus fala da fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu uma grão de mostarda? Uma vez, não sei aonde, eu e a Thalita, a gente pegou uns grãos de mostarda lá, eu tinha, lá em casa, pequenininho assim. Pequenininho, parece uma bolinha. Se eu estivesse segurando aqui, você nem ia estar vendo. E aí, mas por que Jesus fala isso? Jesus não está ensinando a gente, olha, tem uma fé pequena e tá bom, não. Jesus está ensinando a gente, é um processo.
Ele come, não do tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda. Por que como um grão de mostarda, pastor? Porque aquele grão, por menor que seja, quando plantado, quando regado, quando cultivado, ele começa a crescer. E se torna uma das árvores maiores que nós temos. Se torna uma árvore grande, robusta, de um grãozinho pequenininho. Então Jesus não está falando, olha, filho, tem uma fé pequena e continue com sua fé pequena, não. O que Jesus está dizendo, olha, não importa que sua fé seja pequena hoje. Talvez você esteja me ouvindo, pastor, mas eu tenho tanta pouca fé. O Senhor está te convidando, pega esse pouquinho de fé que você tem, joga na terra, rega todos os dias. Rega todos os dias, vai lá, arruma a terra ali um pouquinho. Quando tiver a árvore crescendo, vai podando, vai cultivando, porque a fé que um dia era um grãozinho, ela pode se tornar maior. A nossa fé é convidada, a gente é convidado a exercitar a nossa fé, como quem aqui vai para a academia? Amém? Glória a Deus. Quem não, começa aí, por favor, é bom também. E se a gente não tem que ir lá exercitar? Músculo a gente vai lá e exercita, né? A gente treina para ele crescer. A fé é a mesma coisa. Ah, pastor, tem pouco. Começa a exercitar essa fé que você tem. Começa a usar essa pequena fé que você tem, que você vai ver que o Senhor vai crescer ela a cada dia. Mas sabe, então, Paulo começa falando sobre fé, mas o Paulo vai levar a gente para uma segunda virtude aqui que eu e você precisamos ter. Porque Paulo fala sobre fé e agora ele vai falar sobre esperança. E é interessante porque muitas vezes a esperança e a fé elas podem ser confundidas, né? Na verdade pode até parecer a mesma coisa muitas vezes, fé e esperança, mas são coisas diferentes aqui. Porque a fé ela vai permitir a gente caminhar mesmo quando a gente não está vendo com clareza. Mas a esperança é aquilo que vai sustentar o nosso coração durante o caminho. Porque a fé é olhar para um lugar e crer que aquele lugar está lá. A fé é olhar as promessas que o Senhor tem e crer que um dia elas serão cumpridas. Amém? Isso é fé. Mas a esperança é o que sustenta o nosso coração e descansa o nosso coração a cada dia até que chegar na promessa cumprida. Então a fé é ver sem ainda ser materializado. A esperança é aquilo que nos leva a esse lugar. É aquilo que descansa o nosso coração, é aquilo que mantém o nosso coração no lugar. Olha o que Romanos 8, 24 vai dizer, ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que já vê? Olha o que Paulo está falando aqui em Romanos, olha, esperança em algo que já aconteceu não é esperança, porque faz sentido eu esperar, imagina só, eu estou aqui, tenho meu celular, já está comprado, já é meu, está aqui, nossa, eu queria muito um celular, eu tenho esperança que eu vou ter um iPhone, eu já tenho, não faz sentido. Esperança é para ter aquilo que você ainda não tem, certo? Então o apóstolo Paulo está falando, olha, a fé te faz ver aquilo que não se materializou. A esperança é acreditar que você vai chegar lá. A esperança é acreditar que aquilo um dia vai acontecer, que aquilo vai se materializar. A esperança é o que nos leva para esse lugar. Então, muitas vezes ainda palavras na nossa vida, promessas que não foram cumpridas plenamente. Não é verdade? Talvez você sabe, todo mundo aqui, quem tem a palavra de Deus aqui? Todo mundo tem palavra aqui, todo mundo recebeu promessa, e muitos de nós estamos esperando por coisas. Talvez você está esperando pelo seu casamento ser restaurado. Você está aqui sozinha hoje no culto, mulher, sozinha, só você sabe o tempo que você está aí chorando, orando pelo seu marido, essa é a sua esperança. Tem gente que está esperando um filho voltar para casa, tem gente esperando que o filho saia das drogas, tem gente esperando por tanta coisa, e está aqui sofrendo, está aqui tendo fé, está aqui esperando, mas a esperança, sabe o que é a esperança? É aquilo que te tirou de casa e te trouxe aqui hoje. A fé é aquilo que te faz acreditar que seu marido um dia vai voltar. A esperança é aquilo que te fez sair de casa e vir num culto como esse hoje. Mesmo há 10 anos esperando, mesmo todas as suas amigas, mesmo as pessoas falando, olha, você vai lá, está indo na igreja fazer o quê? Está indo no culto fazer o quê? Você já está tentando há tanto tempo, já viu que não vai dar certo? Mas existe algo dentro do seu coração que diz, ainda vale a pena. Eu vou continuar permanecendo, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar indo lá buscar. Essa é a esperança. É a esperança que está no seu coração. A esperança que um dia nós veremos aquilo que ainda não estamos vendo. Esperança que no futuro Deus que ainda vai cumprir coisas que Ele prometeu. E mais do que isso, eu falei de coisas terrenas aqui. Porque você pode ter fé e ter esperança que isso tudo vai acontecer. Mas mais do que isso, o apóstolo Paulo de novo está falando sobre uma esperança superior. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. O apóstolo Paulo está falando, olha, se a sua esperança
é somente para as coisas dessa terra, para as coisas dessa vida, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Não sou eu que estou dizendo, tá? Prego para o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, você que está gastando sua fé, você que está gastando sua esperança só com coisa material, só com coisa que passa. Porque, glória a Deus, você deve continuar orando para o seu casamento, para ele ser restaurado, para o seu marido voltar, em nome de Jesus vai acontecer, já você vai estar aí cultuando junto com ele, amém? Seu filho vai voltar para casa, em nome de Jesus vai acontecer, mas a verdade é que tudo isso é passageiro. A verdade é que seu marido vai voltar, e vocês vão caminhar alguns anos juntos com Jesus, mas um dia vai ter fim. O casamento vai ter fim, nossos filhos vão ter fim, nossa empresa vai ter fim, nosso trabalho vai ter fim, nosso carro vai ter fim, tudo que você possa imaginar, um dia vai acabar. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, aquele que tem esperança em Jesus somente para essa terra, ou para ser satisfeito somente nessa terra, é a pessoa mais infeliz do mundo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O convite do Senhor é ter esperança no céu, é ter esperança na eternidade, é ter esperança sim que meu marido vai voltar, meu casamento vai ser restaurado, mas mais do que isso, que nós viveremos para sempre do lado de Jesus, é ter esperança sim que meu filho vai voltar, meu filho vai sair das drogas, mas mais do que isso, ter esperança que um dia nós estaremos no céu junto com Ele, veremos face a face, contemplaremos Ele, conheceremos a Ele. E essa esperança nos ensina a permanecer fiel, essa esperança nos ensina a permanecer de pé. Porque, vamos lá ser sinceros, todos nós passamos por dias difíceis. Todos nós passamos por dias maus. Todos nós passamos por tentações. Todos nós. Do pastor ao ministro de louvor, ao líder, todo mundo aqui tem dia difícil, irmão. Todo dia, todo mundo aqui tem aqueles dias que fala, caramba, tem nem mais de onde tirar a esperança. Tem nem mais, parece que não tem nem mais de onde tirar a fé. Só eu passo por um momento como esse aqui. Mas o apóstolo está falando, olha, se nós estivermos olhando para Ele, se nós estivermos estendo fé para contemplar o que ainda não estamos vendo, o Senhor não só dá fé, mas vai nos dar esperança, ou seja, Ele vai nos sustentar a cada dia, Ele vai nos manter fiel a cada dia, Ele vai nos manter de pé e a cada dia. Mas aí então o apóstolo Paulo, depois de falar fé e esperança, ele vai falar sobre a terceira virtude, e a mais importante delas. E de novo, não sou eu que estou falando, o próprio apóstolo Paulo fala, a maior delas é o amor. Sabe por que o maior delas é o amor? Eu estava fazendo um estudo sobre isso, eu estava estudando, Marlon. A verdade é que a fé e a esperança são limitadas a essa vida. Sabe por quê? Porque um dia Jesus vai voltar para nos buscar, como eu falei, e aí não vai existir mais fé nem esperança, porque a gente não vai ter mais fé. Sabe por quê? Como eu falei, fé é ter certeza daquilo que não vemos. A gente vai estar vendo, não precisa de mais de fé. Paulo fala em Romanos 8, como esperar aquilo que eu já tenho? Não, eu espero aquilo que eu não tenho. Já estaremos face a face com Ele. Não precisaremos mais de esperança. Mas a única das três virtudes que é eterna é o amor. Porque o amor de Deus que nos alcançou hoje, o amor de Deus que está aqui pairando sobre essa igreja nessa manhã, é o mesmo amor que vai estar lá na eternidade, na Nova Jerusalém. É um amor que não acaba. Por isso que o apóstolo Paulo está falando que é o maior. Por que é o maior? Por que é o mais importante? Porque é o único deles que não tem fim. Porque a fé e a esperança são duas ferramentas para usar até que esse dia chegue, mas o amor nunca vai acabar. Porque Deus nos criou por amor, Deus nos salvou por amor, e um dia Deus voltará para nos buscar por amor. Essa é a verdade do Evangelho. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. O amor ocupa um lugar único, porque a fé vai nos ensinar a confiar em Deus, a esperança vai nos ensinar a esperar no tempo de Deus, mas é o amor que vai definir a forma como nós vivemos hoje. Paulo está falando em 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é benigno, o amor é isso, o amor é aquilo. Ou seja, ele está falando que o amor nos ensina a viver. O amor nos ensina a ter relações. Hoje eu estou aqui pregando por amor. Hoje uma pessoa chegou 2 horas antes do culto para servir, por amor. Hoje eu falo com alguém por amor. Hoje, e o apóstolo Paulo está nos falando aqui que a virtude do amor, em 1 Coríntios 13, ela tem que nortear, tem que basear a forma como nós vivemos. E aí talvez seja a reflexão que você precisa fazer. Será que tudo que eu tenho feito na minha vida, será que tem sido fruto de amor? Que amor, pastor? Primeiro para com Deus, mas também para com as pessoas. Que o apóstolo Paulo está falando, olha, em 1 Coríntios 13 ele vai estar ensinando como eu respondo. Como eu respondo se alguém me insultar. Como eu reajo se alguém me ofender.
Como eu reajo se alguém me perseguir? Como eu lido com as pessoas? Ele está falando, tudo que você precisa é de amor. Porque se você tem o verdadeiro amor de Deus, você vai respeitar as pessoas. Se você tem o verdadeiro amor de Deus, você vai ser generoso. Se você tiver o verdadeiro amor de Deus, você vai ser um servo fiel. Se você tem o verdadeiro amor de Deus dentro de você, toda a sua vida vai ser reordenada nisso. Mas a verdade e parece ser, que tem muita gente fazendo coisas para Deus sem amor. Tem muita gente que está fazendo coisas para Deus sem amor. E o Senhor, de novo, não chama a gente para fazer nada, o Senhor nos chama para ser. E tudo que o Senhor nos chama para fazer, que seja fruto de amor, porque se eu estou fazendo, Paulo, algo que não é fruto de amor, Paulo está falando em 1 Coríntios 13, sabe o quê? Que é sino que retine, que é barulho. Aquele que vem aqui e prega sem amor por a pessoa que está ouvindo, está fazendo barulho. Aquele que chegou 2 horas antes do culto, por mais disciplinado, por mais... chegou 2 horas antes do culto, veio arrumar. Se não tinha amor no coração dele, é barulho. Barulho. Pastor, mas tem que ver aquele cara lá, ele fala em línguas estranhas, rajadas, de glória, aleluia, ele profetiza, ele ora por cura, e os dons acontecem e tudo. Se ele não tiver sido movido por amor, é barulho. E tem muita gente fluindo em dom, tem gente orando por cura, gente sendo curada, e o motivo da oração dele é mais vaidade e fama própria do que amor pela pessoa que está doente. Tem gente que está pregando aqui, muito mais importante com o que você vai achar, com os seguidores que vai ganhar, com os postagens, com a marcação que vai ter, do que amor pelas pessoas. Tem muita mais gente vindo servir, mais porque as pessoas vão vê-la servindo do que por amar as pessoas que vão entrar aqui pela primeira vez. Aí o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 13, olha, línguas, profecias, dons, tudo isso um dia vai cessar. Tudo isso um dia vai cessar. Tudo isso um dia terá fim. E o que vai sustentar a nossa vida hoje na eternidade? O amor de Deus. E o convite do Senhor para nós nessa manhã não só entender e compreender esse amor, mas viver esse amor. Ele está falando, olha, o amor não desaparecerá porque ele é eterno. É interessante porque quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente vai estudar a igreja de Éfeso, Jesus vai falar para eles, olha, vocês estão ensinando, vocês estão pregando, vocês estão sendo igreja, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, é uma igreja que se encontra, é uma igreja que se reúne, é uma igreja que está fazendo, é uma igreja que tem instituição de caridade, é uma igreja que tem ONG, é uma igreja que está cheia, mas não tem amor. E aí Paulo está falando, é barulho. Deus nos livre, irmão, da gente ter, glória a Deus, que a gente tenha uma igreja cada vez maior, mais lotada, em nome de Jesus. Mas que quando a gente chegue no céu, Deus não olha para a gente e fala, olha, glória a Deus pela igreja lotada que vocês tinham, não, mas Deus olha para nós e fala, olha, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, porque você pode chegar lá e falar, pastor, Deus, a única coisa que eu fiz foi cuidar dos meus 3 filhos. Serva boa e fiel, foi para isso que eu te chamei. Enquanto tem gente com 1 milhão de seguidores, igreja lotada, mas está fazendo sem amor, aí o apóstolo Paulo está fazendo barulho, está fazendo barulho, mas um dia vai cessar, um dia vai chegar, e um dia Deus vai olhar para ele e vai falar, olha, eu não te conheço. Jesus fala isso, ele fala, nos últimos dias vão chegar pessoas e vão falar, eu não te sei, aparta de mim porque eu não conheço. Aí eles vão falar, mas mestre, nós oramos no seu nome, nós profetizamos em seu nome, nós oramos em seu nome, mas eu não te conheço, porque você fez para mim, mas você não foi em mim. Porque você fez em meu nome, mas não me conheceu. Porque você fez para mim, mas não fez com a motivação que eu chamo, porque a motivação de Jesus sempre foi amor. A Bíblia vai dizer que Jesus, mesmo sendo igual a Deus, ele estava nos mais altos céus, com toda a glória, tinha anjos lá, 24 horas cantando santo, 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 ele não precisava. A Bíblia diz que ele escolheu descer na terra, viver a nossa vida, morrer a nossa morte. Por quê, pastor? Porque ele queria, porque é maneiro morrer no madeiro? Por amor a mim e para você, por amor. Ele só veio por amor, tudo que ele fez foi por amor. Por isso que ele fala, olha, agora Jesus volta para o céu e fala, eu vou mandar um Consolador. Ele fala isso, filho, olha, eu estou indo, mas eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Para quê? Para que agora vocês sejam meus testemunhos em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas é ide por todo mundo e pregar o Evangelho com a mesma motivação que Jesus pregava o Evangelho. A Bíblia vai dizer que Jesus, por onde passava, ele olhava as pessoas que estavam doentes, os perdidos, ele era movido por íntima compaixão. Jesus não tinha pena de ninguém, Jesus tinha compaixão.
E a compaixão ela é um fruto do amor. Jesus está falando, eu amo um texto que Jesus ele quer tirar uma folga com os discípulos. Ele envia os discípulos, cada um vai de 2 em 2, vai, aí eles voltam cansados, porque eles estão lá, naquela época não tinha carro, né? Então eles estão fazendo missão andando, aí volta, já curou um monte de gente, aí Jesus fala, olha, a gente está merecendo uma praia. Vamos para aquela praia que é mais deserta, a gente curte uma praia, toma um mate, um globo, joga um futebol ali, descansa ali a gente. Está tudo certo, depois a gente volta, não tem problema de descansar um dia. Eles vão para a praia e vão descansar. Aí a Bíblia vai chegar que quando eles chegam na praia tem a multidão esperando eles. Alguém ficou sabendo? Um dos 12 ali devia ser meio fifi, contou, e a gente vai tirar uma folga naquela praia. Aí já sabe como é que é, né? Chegou lá. E aí Jesus talvez ele podia estar no direito dele, Tiago, de falar, galera, a gente está 40 dias, de 2 em 2, pregando em tudo que é lugar, a gente está meio cansado, assim, legal, deixa a gente curtir nossa praia, amanhã a gente, aqui é lepra, amanhã, você não vai morrer não, amanhã eu curo. Mas aí Jesus está ali na praia, tem a multidão, aí Jesus olha para ele, aí a Bíblia vai falar que Jesus olha para eles, Jesus tem íntima compaixão por eles, e aí a Bíblia vai dizer que Jesus cura todos os doentes naquela praia. Jesus salva todo mundo ali. Por quê, pastor? Porque o amor que movia ele, a compaixão que movia ele era maior que tudo. É alguém que chega no trabalho e fala, olha, eu vim aqui trabalhar, eu vim ganhar meu sustento, mas, cara, deixa eu pregar o evangelho aqui pra você, Aí tem uma pessoa ali, Marlon, no meu trabalho que tá passando por um problema no casamento, não, cara, deixa eu pregar aqui pra você, deixa eu orar por você. Por quê? Pra mostrar, não. Porque a gente precisa sentir a dor das pessoas. Sabe o que é o amor? É você olhar para alguém e você conseguir sentir a dor que ela está sentindo. É isso que Jesus sentia, íntima compaixão é isso. Não é ter pena, porque pena é isso. Pô, o maluco aí tem dinheiro, toma. Isso é pena. Compaixão é você olhar para ela com tamanha humanidade e conseguir sentir a dor que ela sente. Com tamanha humanidade que Jesus tinha de sentir a dor por ela. Mas é interessante porque a gente está falando aqui sobre um amor. 1 Coríntios 13 fala sobre um amor, e eu não sei você, sempre que eu leio 1 Coríntios 13 no casamento, né? O amor é paciente, o amor não se vangloria, o amor não se inveja. Aí eu já vejo assim, o noivo ficando assim, como é que eu vou viver esse amor aí, né? Porque quando eu olho 1 Coríntios 13 e eu vejo o padrão de amor de Deus, eu vejo que é impossível eu e você vivermos. Humanamente falando, um amor que não inveja, um amor que não se vangloria, um amor que é isso, um amor que é aquilo, nem lembro tudo. Mas é interessante porque Jesus ele nunca nos chama, nunca nos pede nada que Ele nos deu primeiro. É interessante porque quando Jesus nos chama e nos convida a amar, Ele só faz isso porque a Bíblia vai dizer em 1 João 4, e nós lemos isso na conferência, 1 João 4 vai dizer que nisso consiste o amor de Deus. Não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Por que que nos chama a amar, pastor? Porque um dia Ele nos amou primeiro. E mais do que isso, a gente falou isso ontem no Hangout aqui, o amor hoje em dia, tem uma palavra que é muito usada na nossa geração, que é reciprocidade, né? A gente tem que ser recíproco. A pessoa me ama, eu amo ela. A pessoa me respeita, eu respeito ela, Alex. A gente é recíproco, né? A pessoa me deu carinho, eu dou carinho a ela. Reciprocidade. Só que a verdade é que o amor de Deus nunca foi recíproco. Quer dizer, não da nossa parte para Ele. A Bíblia vai dizer que Deus nos amou, e não era nem porque a gente tem um monte de relacionamento assim, né? Por exemplo, o cara se apaixonou pela menina antes, conquistou ela, e a menina não amava ele ali, começou a amar, e depois casou. E Jesus não nos amava quando a gente não só não amava Ele. A Bíblia vai dizer que Jesus nos amava quando nós o odiávamos. Quando nós éramos inimigos de Deus. Pastor Dani pregou isso aqui ontem. Pastor, que palavra pesada. Eu nunca odiei a Deus. Eu nunca calculei e falei, olha, eu odeio a Deus. O pastor Dani falou isso ontem aqui. Se você ama o que Deus odeia, você odeia a Deus. E nós adorávamos o que Deus odeia. Nós amávamos o pecado. Nós amávamos a vaidade. Nós amávamos a cobiça. Nós amávamos tudo que Deus odeia. Quando nós amamos o que Deus odeia, nós odiamos a Deus também. E aí o que a palavra de Deus está dizendo é, Jesus olhou para a nossa imperfeição, Jesus olhou para o nosso erro, Jesus olhou para o nosso pecado, Jesus olhou para nossos erros, tudo aquilo que nós fazemos de errado, e dizer, eu amei Ele mesmo assim. Esse é o escândalo da graça. Sabe por quê? Eu amar a minha esposa, que cuida de mim, cuida das minhas filhas, cuida da minha casa também, eu chegar e amar ela à noite, chegar, amor, e resultar
É normal, porque eu estou correspondendo ao que ela está me dando. Não é verdade? E aí, na semana que eu estou bonzinho, não faço muita besteira, não deixo a toalha, não faço isso, não faço aquilo, ela também vai lá, me ama, porque está sendo recíproco. É fácil amar nessas condições. É fácil amar meu pai e minha mãe, que me criaram, que me deram tudo. É fácil amar meu irmão, é fácil amar um amigo. Mas Jesus está falando que Ele nos amou quando nós éramos inimigos dEle. Pensa na pior pessoa que já fez algo para você. Jesus nos amou quando nós não merecíamos. Ele vai falar, olha, eu te amei primeiro. E é só porque eu te amei primeiro que agora você pode amar também. Jesus não pede nada de nós. Ele vai falar, olha, assim como eu te amei, filho, quando você não merecia, agora eu te convido a amar o irmão que também não merece. Assim como eu te amei quando você tinha falhas e defeitos, eu te convido a amar seu irmão também, independente das falhas e defeitos dele. Pastor, mas isso parece ser um nível tão inacessível. Esse dia eu estava vendo um caso de um... Na verdade, eu estava vendo uma série, né? Eu e a Thalita. E o personagem ali principal da série, ele perde a esposa dele num acidente de carro. E quem bateu no carro da esposa dele foi um motorista bêbado. E aí essa moça vem a falecer, ele fica viúvo, ele tem uma filha, fica sozinho, ele e a filha. E aí mostra como aquele cara que matou a esposa dele bêbado, né, se tornou um demônio assim na cabeça dele. Imagina só, o cara que matou a sua esposa. E aí a série mostra, às vezes, esse cara vindo querendo pedir perdão, e ele sai, não consegue perdoar aquele cara. E aí eu vendo aquela série, eu fui confrontado, eu falei, e se fosse eu? Porque se eu estivesse naquele lugar ali, o convite de Jesus é amar esse cara. Por mais difícil que seja, por mais contra-lógica que seja, Jesus convida a amar aquele cara. Eu falo que se fosse eu, será que eu conseguiria amar ele, Alex? Será que eu conseguiria perdoar? Será que eu conseguiria olhar nos olhos dele, olhar como os olhos de Jesus? E eu preciso sempre lembrar que foi isso que Jesus fez por mim. Eu estava longe, eu estava no pecado, eu era um inimigo de Deus. Eu não merecia, e Ele olhou para mim e disse, eu te amei independente dos seus erros, eu te amei independente das suas falhas, eu te amei primeiro, porque o meu amor por você não tem nada a ver com aquilo que você pode fazer, mas tem a ver com aquilo que eu sou o amor. Deus vai falar, eu sou o amor, e por eu sou o amor eu amo. E talvez você entrou aqui nessa noite, nessa manhã, eu costumo prego muita noite, sexta e sábado falando noite aí. E aí talvez você entrou aqui nessa manhã e você se sente longe do amor de Deus. Ou muitas pessoas estão me ouvindo aqui e não se sentem merecedoras do amor de Deus. Tem muita gente me ouvindo nessa manhã que se sente condenado, porque tem lutado contra tipos de pecado, porque tem lutado contra a vaidade, tem lutado contra tanta coisa. Você fala, pastor, é impossível que Deus continue me amando. Pastor, já entreguei minha vida umas 7 vezes, me afastei 9. Estou longe, é impossível Deus me amar dessa forma. Tem gente que nem conhece, consegue entender o amor de Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus é pai e não teve um pai que ama e que amou. Essa é uma das coisas que eu mais encontro. A gente estava falando aqui de jovens, pastor dos jovens e adolescentes. São jovens e adolescentes que vêm em gabinete pra gente e não conseguem reconhecer o amor de Deus como pai, porque não teve um pai que amou. Porque não teve um pai que deu carinho. Fala, mas como assim? Deus é pai e amor? Meu pai nem falou comigo a minha vida toda. Meu pai me rejeitou a minha vida toda. Meu pai me bateu a vida toda. O meu pai, sempre que eu fazia algo errado, me castigava. Como é que agora eu vou entender um amor que não me castiga, mas que me ama independente do meu erro? E o convite do Senhor é a gente esquecer tudo aquilo que a gente entendeu, talvez como pai, como mãe, porque a Bíblia vai dizer que pode até uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas eu, meu Senhor, nunca me esquecerei de você. Por mais difícil que tenha sido ser criado sem um pai, sem uma mãe, ou um pai e uma mãe difícil, por mais difícil que tenha sido, a Bíblia vai dizer que nós temos um pai no céu que é perfeito, que é incorrupto, que não erra, incorruptível, que não tem sombra de variação, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nosso pai terreno muda, eu mudo. Estou lá em casa, estou bem. Aí, hoje mesmo de manhã, estava tentando escrever, aí Maria quer ficar pulando em cima de mim, ela tá, não sei porquê, ela cismou agora, já acorda às 7 horas da manhã, ela acorda falando. E eu sou o contrário, eu acordo muito devagar. Mas eu sou o pai, não posso falar, cala a boca, não posso.
Fala, filha. Aí você fica assim, Aí eu já se desmonto, tava querendo escrever, ela ficou pulando em cima de mim. Só que tem uma hora que ela tava machucando. Eu falei, filha, para. Filha, para. Aí eu me disse assim, filha, para. Não sabe o que é para? Isso hoje de manhã, então pregar, tá vendo? A gente é humano, a gente erra também. Falei, para, Maria. Ela foi correndo, foi lá pro quarto da mãe dela, atrás da mãe. Eu mudo. Ela me estressou, eu mudei. Me estressei, falei mais grosso. Me estressei, fui mais rude ali. E às vezes pai tem que ser mesmo, né? A gente tem que corrigir também. Não estou tirando essa questão da paternidade aqui, não. Mas a gente serve a um Deus, que por mais que seja um Deus justo, um Deus que corrige, é um Deus que não muda. É um Deus que você fala, pastor, eu estou de jejum a semana toda. Vim agora, cheguei aqui domingo no azeite. Glória a Deus, Deus te ama. Aí tem alguém aqui hoje, pastor, eu acabei de vir do motel com a minha mãe. Acordei no motel e vim para o culto. Deus te ama igual o irmão que está fazendo esse jejum há 7 dias. Pastor, é verdade, esse é o escândalo da graça. Esse é o escândalo do evangelho. É que você pode estar aí do lado dele, um veio do motel, o outro veio do monte. Jesus ama da mesma forma. Jesus morreu pelos dois igual. Mas mais profundo do que isso é que Jesus ama tanto que ele não quer te ver da mesma forma. O amor de Jesus é o amor que te ama, mesmo você tendo vindo do motel, mas é o amor que te restaura para você não voltar para lá. Esse é o amor de Jesus. E nessa manhã eu quero te convidar a ficar de pé, sabe? Já que o pessoal apagou a luz, né? Falou, para terminar, pastor, tá passou da horário. Se deixasse, eu ia até 12:30 aqui. Mas talvez você entrou aqui e fala, pastor, essa palavra foi para mim, eu quero pedir para ninguém ir embora agora, já vou terminar esse culto. Se puder não se mexer, não andar, se puder até fechar seus olhos, se concentra naquilo que o Senhor está fazendo aqui nessa manhã. Talvez você entrou aqui nesse lugar e fala, pastor, é tão difícil para mim entender esse nível de amor. Entender que um amor que me ama independente dos meus erros. Um amor que me ama independente dos meus pecados. Talvez você entrou aqui nessa noite afastado, desviado dos caminhos do Senhor, longe, vivendo uma vida tão errada muitas vezes. Ou talvez você está aqui e fala, pastor, eu não consigo compreender esse amor de Deus porque eu não tive um pai, porque eu não tive uma mãe. Ou melhor, Senhor, pastor, como viver esse nível de amor? E a Bíblia vai dizer, tem gente que fala, pastor, eu não consigo amar a Deus dessa forma que parece que você ama. Pastor, eu venho no culto, tem todo mundo adorando aqui a Deus. O Senhor está pregando aí, parece que você ama tanto a Deus, parece que eu não consigo amar Ele dessa forma. E sabe, o convite do Senhor é não fazer na força do seu braço. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está tentando amar a Deus como um princípio em nós. A gente começa amando a Ele. Não. O convite do Evangelho é diferente. 1 João 4. Eu amei você primeiro, é o que Deus está falando. Mesmo quando você não me amava, eu te amei. Você não precisa fazer força para amar a Deus. Hoje você precisa corresponder a um amor. É igual um marido que chega em casa e a mulher está lá com um bolinho pronto. Ele ficou o dia todo no trabalho, ela está lá com o bolo pronto. Casa arrumada, os filhos estão criados, ela vai lá, trata esse cara tão bem. Trata ele bem, trata ele com tanto carinho. Esse cara vai olhar e vai falar, para ele não amar essa mulher de volta, o cara tem que ser muito ruim. Traz aqui que eu vou bater nele. Porque é uma correspondência, está respondendo a um amor que está recebendo. Esse é o convite do Senhor, você não precisa fazer força para amar, não. É só responder a um amor que já está sendo liberado sobre você. Por isso, nessa manhã, de olhos fechados, nós vamos cantar uma canção aqui, mas eu quero te convidar para esse momento, colocar a mão sobre o seu coração. Sabe, esquecer tudo lá fora agora e botar seus olhos em Deus. Talvez você que está aqui não consegue sentir esse amor. Ou talvez você que está aqui não consegue viver esse amor em plenitude. Nessa manhã, enquanto nós cantamos, eu quero que você faça uma oração aí, dizendo, Senhor, eu entrego minha vida para Ti. Senhor, me ensina a Te amar dessa maneira. Senhor, me ensina a entender esse amor.